Todos os anos, mais de 3 milhões de toneladas de azeite de oliva são produzidas em todo o seu planeta. É uma quantidade tão gigantesca que, se todo esse volume fosse engarrafado em recipientes de 1 litro e colocado em uma única fileira contínua, essa linha atravessaria oceanos inteiros sem interrupção. Mas por trás desse número impressionante existe algo que a maioria das pessoas jamais viu. Um processo silencioso, extremamente preciso e invisível para quem apenas abre uma garrafa na cozinha. O que realmente acontece com uma simples azeitona até ela se transformar naquele líquido dourado que usamos quase todos os dias? A verdade é que dentro de um lagar moderno, uma fábrica especializada em azeite, existe um sistema tão delicado e ao mesmo tempo tão implacável que um erro de poucos minutos é suficiente para destruir completamente o sabor, o aroma e a identidade de toda uma produção. E isso não aparece no rótulo, não está escrito na embalagem. Quase ninguém imagina isso ao abrir uma garrafa em casa. É exatamente aqui que começa essa história. Seja muito bem-vindo ao Fábricas e Fatos. No episódio de hoje você vai acompanhar cada detalhe da jornada que transforma pequenas frutas em um dos alimentos mais valiosos e vigiados do mundo. Um produto que movimenta bilhões, atravessa continentes e carrega séculos de tradição, ciência e engenharia em cada gota. Mas antes de entrarmos nas máquinas que nunca param nos tanques de aço inoxidável e nos segredos tecnológicos que definem um azeite extra, virgem de verdade, precisamos voltar ao início de tudo. Precisamos entender a origem da azeitona. A azeitona é um fruto pequeno, resistente e naturalmente amargo. À primeira vista, ela não parece especial, mas essa aparência engana. Esse fruto acompanha a humanidade há milhares de anos, cultivado nas margens do Mediterrâneo muito antes da existência de fábricas, sensores ou padrões industriais. Ele resistiu a períodos de seca, atravessou impérios, guerras e mudanças profundas na história humana. Para os povos antigos, a oliveira nunca foi apenas uma árvore. Ela era símbolo de vida, força e prosperidade. Onde havia oliveiras, havia alimento, continuidade e futuro. O azeite esteve presente em rituais religiosos, na medicina antiga, na alimentação diária e até como fonte de luz. Era um recurso essencial para sobreviver. Hoje, essa mesma árvore sustenta uma das cadeias industriais mais antigas e, ao mesmo tempo, mais modernas do mundo. Uma indústria que combina tradição milenar com tecnologia de ponta, engenharia de precisão e controle rigoroso de cada etapa do processo. Mas existe um detalhe fundamental que muita gente ignora. Toda essa jornada pode dar certo ou pode dar completamente errado em um único momento. Um momento decisivo que separa um azeite comum de um azeite extraordinário. Esse momento se chama colheita. É exatamente aí que começa a parte mais crítica de toda a história do azeite. A jornada do azeite realmente começa na colheita e é exatamente aqui que tudo pode dar certo ou dar completamente errado. A oliveira passa o ano inteiro acumulando energia dentro do fruto. Durante meses, a árvore concentra nutrientes, óleos e compostos aromáticos na azeitona, esperando o momento exato da retirada. Quando esse momento chega, não há margem para descuido. Cada minuto importa. Um pequeno atraso pode comprometer o frescor. Um manuseio inadequado pode aumentar a acidez. Um simples machucado invisível na casca pode iniciar um processo de oxidação silencioso que destrói o potencial de um azeite extra virgem antes mesmo de ele existir. É por isso que os produtores mais experientes tratam a colheita com uma precisão quase cirúrgica. Existem dois métodos principais para retirar as azeitonas da árvore. O primeiro é o método tradicional feito à mão. Ele é mais lento, exige mais trabalho humano, mas preserva melhor a integridade do fruto. Redes são abertas cuidadosamente sob as oliveiras e trabalhadores utilizam pequenos ganchos para derrubar as azeitonas com delicadeza. O objetivo é simples, mas fundamental: evitar impactos fortes e reduzir ao máximo qualquer tipo de dano que possa acelerar a deterioração química da fruta. Esse processo artesanal diminui a quantidade de machucados invisíveis, aqueles que não aparecem a olho nu, mas que alteram profundamente o sabor e o aroma do azeite final. É um método que respeita o tempo da árvore e o ritmo da natureza, embora seja menos eficiente em escala industrial. Do outro lado está a colheita mecanizada. Máquinas enormes envolvem o tronco da oliveira e fazem a árvore vibrar intensamente. Em questão de segundos, milhares de azeitonas caem ao mesmo tempo. A eficiência é impressionante e permite colher grandes áreas em pouco tempo, mas esse ganho de velocidade vem acompanhado de riscos significativos. Um ajuste errado na máquina pode esmagar azeitonas, quebrar galhos e causar danos imediatos à fruta. Quando isso acontece, inicia-se um processo de deterioração química quase instantâneo. A azeitona começa a perder suas características antes mesmo de chegar ao lagar.
Assim que o fruto toca o solo ou a bandeja da máquina, o relógio começa a correr. As melhores fábricas do mundo trabalham com um limite rigoroso de tempo entre a colheita e a extração. Normalmente, esse intervalo varia entre 6 e 12 horas. Passando desse período, a fermentação natural se intensifica, surgem defeitos aromáticos e aquele potencial de extra virgem se perde para sempre. Por isso, as azeitonas seguem rapidamente para o lagar. Elas são transportadas em caixas ventiladas projetadas para evitar acúmulo de calor e pressão excessiva. Qualquer aumento de temperatura pode acelerar reações indesejadas e comprometer todo o trabalho feito no campo. Ao chegar ao lagar, inicia-se a primeira etapa industrial do processo. Antes de qualquer extração, é preciso eliminar tudo o que não faz parte da azeitona. Folhas, galhos, poeira e qualquer corpo estranho precisam ser removidos com extremo cuidado. Ventiladores industriais criam correntes de ar que separam as folhas dos frutos enquanto tanques de água, em movimento constante, lavam as azeitonas de forma contínua e controlada. Existe aqui um detalhe que poucas pessoas conhecem. Uma única folha esmagada, junto com as azeitonas, pode deixar o azeite excessivamente amargo. Isso acontece porque certos compostos liberados durante a pressão se espalham por toda a massa e alteram o perfil sensorial do óleo. Por isso, a limpeza não é apenas uma questão estética, ela é decisiva para o sabor final. Depois da lavagem, começa a seleção fina. As azeitonas passam por esteiras vibratórias e sensores capazes de identificar defeitos quase imperceptíveis, como pequenas manchas de fermentação ou perfurações causadas por insetos. Em lagares mais avançados, entram em ação sistemas de seleção óptica. Câmeras de alta precisão analisam cada fruto individualmente e jatos de ar removem instantaneamente qualquer azeitona que não atenda aos padrões exigidos. O resultado é uma triagem quase perfeita. Tudo o que poderia comprometer aroma, sabor ou estabilidade é eliminado antes de seguir adiante. Esse rigor existe por um motivo muito claro. Para produzir um único litro de azeite extra virgem verdadeiro, são necessários entre 6 e 10 quilos de azeitonas perfeitas. Se apenas uma pequena porcentagem do lote estiver fermentada ou danificada, todo o perfil sensorial pode ser perdido. Ao final dessa etapa, o lagar reúne uma massa impecável de frutos frescos, limpos e saudáveis. É o último momento antes da transformação definitiva. A partir daqui, entram em cena o aço inoxidável, o controle térmico e máquinas capazes de extrair o coração aromático da fruta em poucos minutos. É exatamente nesse ponto que a azeitona deixa de ser apenas um fruto e começa de fato a se transformar em azeite. Depois que a seleção termina, as azeitonas entram na parte mais tecnológica do lagar. O ambiente muda completamente. O som das máquinas se intensifica, o aroma da fruta recém-processada se espalha pelo ar e tudo indica que estamos prestes a assistir ao nascimento do azeite. É aqui que tradição e engenharia se encontram para transformar um fruto simples em óleo com precisão absoluta. A primeira etapa dessa transformação é a moagem. No passado, enormes pedras de granito giravam lentamente, esmagando as azeitonas de forma quase ritualística. Hoje, esse cenário foi substituído por sistemas muito mais rápidos e eficientes. Discos metálicos giram em alta velocidade, triturando ao mesmo tempo a polpa, o caroço e a casca. Em poucos segundos, as azeitonas se transformam em uma pasta espessa e homogênea. É nessa pasta que estão concentrados os aromas, os antioxidantes e o óleo ainda preso dentro das células da fruta. Mas, ao contrário do que muita gente imagina, o azeite ainda não nasce aqui. A moagem não produz azeite, ela apenas rompe as estruturas da azeitona e prepara o terreno para a fase mais sensível de todo o processo. Em seguida começa a malachagem. A pasta é transferida para tanques de aço inoxidável e passa a ser mexida lentamente por pás internas. O movimento é contínuo, suave e controlado, como se a pasta estivesse recebendo uma massagem cuidadosa. Esse processo permite que pequenas gotículas de óleo espalhadas pela massa se encontrem e se unam, formando gotas maiores que poderão ser separadas depois. Aqui cada detalhe importa. A temperatura precisa ser rigorosamente controlada. Se ultrapassar os 27 graus Celsius, o azeite perde. Frescor altera seu perfil aromático e deixa de ser classificado como extra virgem. Por isso, sensores monitoram cada variação térmica enquanto operadores experientes acompanham o processo com atenção total. Muitos afirmam que conseguem identificar o ponto ideal apenas pelo aroma que se eleva das cubas. Um cheiro fresco vegetal e equilibrado indica que a pasta está pronta para avançar.
Depois da malachagem, a pasta segue para a máquina que revolucionou a indústria do azeite, a centrífuga horizontal. Dentro dela, um cilindro gira a uma velocidade impressionante, aplicando forças equivalentes a várias vezes a gravidade. Em poucos segundos, três elementos se separam de forma precisa: os sólidos, a água e o óleo. Esse processo acontece quase sem contato com o ar, o que é fundamental para preservar o sabor e evitar a oxidação precoce. O contraste com os métodos antigos é enorme. O que antes levava horas agora acontece em instantes com muito mais eficiência e pureza. É aqui que surge uma surpresa para quem nunca viu esse processo de perto. O azeite que sai da centrífuga não é dourado e cristalino. Ele é turvo espesso e muitas vezes apresenta um tom verde intenso. Essa aparência derruba um dos maiores mitos sobre azeite. A cor não é sinônimo de qualidade. Existem azeites excelentes de coloração amarelada e azeites medianos extremamente verdes. A cor depende da variedade da azeitona, do ponto de maturação e da quantidade de pigmentos naturais presentes, não do nível de qualidade do óleo. Nesse ponto surge outra questão que divide opiniões: filtrar ou não filtrar. O azeite recém-extraído ainda contém micropartículas de polpa e pequenas quantidades de água em suspensão. O azeite não filtrado mantém essas partículas, o que intensifica o sabor nos primeiros dias e cria um perfil mais vibrante. Porém, essas mesmas partículas aceleram a oxidação, fazendo com que o frescor se perca mais rapidamente. Já o azeite filtrado passa por um processo delicado que remove essas impurezas sem alterar seus compostos naturais. O resultado é um óleo mais estável, capaz de preservar aroma e sabor por muito mais tempo. Nenhum dos dois é melhor ou pior. Eles simplesmente vivem ciclos diferentes e atendem a propósitos distintos. Durante todas essas etapas, um verdadeiro exército de sensores acompanha cada detalhe da operação. Temperatura, vibração, velocidade e níveis de oxigênio são monitorados em tempo real. Em lagares modernos, a sala de controle lembra a cabine de um avião. Telas exibem gráficos contínuos e qualquer anomalia faz o sistema ajustar automaticamente a operação. Esse controle rigoroso é essencial porque o rendimento da azeitona é surpreendentemente baixo. Em média, apenas 15 a 20% da fruta se transforma em óleo. Para encher uma única garrafa de 500 ml, são necessários cerca de 4 kg de azeitonas impecáveis. Quando a extração termina, temos um azeite ainda bruto, cheio de aromas frescos e compostos valiosos. Mas ele ainda não está pronto para chegar ao consumidor. Antes disso, precisa ser protegido, estabilizado e preparado para enfrentar o tempo, a luz e o oxigênio. É justamente essa etapa de proteção e controle que define se todo o trabalho feito até aqui será preservado ou perdido. É exatamente isso que acontece na próxima fase da jornada do azeite. Depois que o azeite deixa a centrífuga, ele ainda é um líquido vivo. Dentro dele permanecem pequenas partículas de polpa e microgotas de água que, embora invisíveis a olho nu, exercem um papel decisivo sobre sua estabilidade e durabilidade. É nesse momento que começa uma das etapas mais sensíveis de todo o seu processo, a proteção do azeite contra o tempo, a luz e o oxigênio. A primeira decisão já foi tomada na etapa anterior: filtrar ou não filtrar. Independentemente dessa escolha, o azeite agora precisa ser armazenado em condições absolutamente controladas. Ele segue para tanques colossais de aço inoxidável, projetados para funcionar como verdadeiros cofres. A luz não entra, a temperatura é mantida estável e o contato com o ar precisa ser praticamente zero. O espaço vazio dentro desses tanques não é deixado ao acaso. Ele é preenchido com gases inertes como nitrogênio ou argônio. Esses gases criam uma camada de proteção invisível que impede a oxidação. Um simples contato prolongado com o oxigênio poderia comprometer semanas de trabalho no campo e no lagar, alterando o aroma, sabor e frescor de forma irreversível. Sensores espalhados por toda a área de armazenamento monitoram cada detalhe em tempo real. A temperatura costuma ser mantida entre 14 e 18 graus Celsius. Qualquer variação fora desse intervalo aciona alertas automáticos. Pode parecer exagero, mas uma diferença de poucos graus é suficiente para acelerar reações químicas indesejadas e reduzir a vida útil do azeite. Em lagares de alto padrão, essa etapa se assemelha mais a uma operação de laboratório do que a um simples armazenamento. Paralelamente entra em cena o controle de qualidade. Equipamentos analíticos altamente sofisticados realizam testes que seriam impossíveis há poucas décadas.
Cromatógrafos analisam a composição química do azeite, identificando ácidos graxos, compostos, voláteis e marcadores que determinam se aquele lote pode de fato receber o rótulo de extra virgem. Essas análises são fundamentais para garantir autenticidade e evitar fraudes. Elas confirmam se o azeite atende aos padrões internacionais mais rigorosos e se não houve contaminação ou mistura indesejada em nenhuma etapa do processo. Mas mesmo com toda essa tecnologia, o julgamento humano continua sendo indispensável. Painéis de degustação entram em ação. São grupos de especialistas sensoriais treinados para identificar nuances extremamente sutis. Eles avaliam o frutado, o amargor e a picância, buscando equilíbrio, limpeza e intensidade adequada. Um defeito mínimo quase imperceptível para o consumidor comum pode ser suficiente para desclassificar um lote inteiro. Somente depois de aprovado em todas essas avaliações, o azeite segue para a etapa final, o envase. E aqui novamente não há espaço para erros. Garrafas transparentes permitem a entrada de luz e aceleram a oxidação. Por isso, produtores de alto nível utilizam garrafas escuras, latas metálicas ou recipientes completamente opacos. Antes de serem fechadas, as embalagens passam por sistemas de vácuo ou recebem injeção de nitrogênio. Esse procedimento remove o oxigênio residual e ajuda a preservar o frescor do azeite por muito mais tempo. Cada detalhe é pensado para garantir que o produto chegue ao consumidor o mais próximo possível de como saiu do lagar. Depois de meses de cuidado, controle e decisões precisas, o azeite finalmente está pronto, mas a jornada ainda não terminou. A partir daqui, ele deixa o ambiente protegido da fábrica e começa uma viagem silenciosa e delicada pelo mundo, uma etapa cheia de riscos invisíveis, interesses comerciais e muitas vezes armadilhas que poucos consumidores conhecem. É exatamente isso que acontece na última parte dessa história. Quando o azeite finalmente deixa a linha de envase, começa uma etapa que a maioria das pessoas nunca imagina. Ele pode ter nascido em uma fazenda no interior de Portugal, nas planícies ensolaradas da Andaluzia ou nas colinas da Toscana, mas em poucos dias já estará cruzando oceanos dentro de contêineres especialmente preparados para transportá-lo. O azeite não viaja como qualquer outro alimento. A temperatura dentro desses contêineres precisa permanecer estável. A luz deve ser praticamente inexistente. A vibração precisa ser controlada. Tudo isso para impedir que o sabor e o aroma se deteriorem antes mesmo de o produto chegar às prateleiras. Um excesso de calor durante o transporte pode comprometer meses de trabalho cuidadoso no campo e no lagar. O que pouca gente sabe é que muitos dos azeites encontrados nos supermercados ao redor do mundo são resultado de misturas internacionais. Um lote pode ser colhido na Espanha, filtrado na Itália, armazenado na Grécia e engarrafado em outro país completamente diferente. Esse modelo é comum porque grandes empresas compram azeite a granel de várias origens e criam blends específicos, ajustando sabor, intensidade e perfil aromático para diferentes mercados. Esse tipo de mistura por si só não é fraude, é estratégia comercial. A fraude verdadeira começa quando o azeite deixa de ser azeite, e é aqui que surge uma revelação que assusta até especialistas do setor. Estima-se que uma parcela significativa do azeite vendido no mundo já tenha sofrido algum tipo de adulteração em algum ponto da cadeia global. O problema não está no azeite puro, mas na tentação constante de misturá-lo com óleos mais baratos como soja ou girassol e ainda assim rotulá-lo como extra virgem. Em escândalos já registrados ao longo dos anos, análises laboratoriais descobriram lotes que continham uma quantidade mínima de azeite verdadeiro. Foi por causa desse histórico que governos e organizações internacionais passaram a endurecer regras, exigir certificações mais rigorosas e tornar obrigatórias análises químicas detalhadas antes que um produto possa ser rotulado como extra virgem. Diante desse cenário complexo, surge uma pergunta inevitável: como o consumidor comum pode se proteger? Existem alguns sinais importantes. O primeiro deles é o preço. Um azeite extra virgem verdadeiro exige matéria-prima de alta qualidade, colheita cuidadosa, extração rápida e tecnologia avançada. Nada disso é barato. Preços muito abaixo da média devem sempre despertar desconfiança. O segundo ponto é a embalagem. Garrafas escuras, latas metálicas ou recipientes totalmente opacos protegem melhor o azeite da luz e ajudam a preservar seu aroma e seu sabor por mais tempo. O terceiro sinal, muitas vezes ignorado, é a data de colheita. Mais importante do que a data de validade, ela indica o frescor real do produto. Quanto mais próximo da colheita, maior a intensidade aromática e menor o nível de oxidação.
O azeite é um alimento vivo. Seu auge costuma ocorrer nos primeiros 12 meses após a colheita. Depois disso, ele ainda pode ser consumido, mas perde gradualmente parte da complexidade sensorial que o torna especial. E já que estamos falando de curiosidades globais, existe um dado que surpreende muita gente. Um único país responde por uma parte enorme da produção mundial de azeite. A Espanha produz mais de 40% de todo o azeite consumido no planeta. Em algumas safras, a quantidade colhida é tão grande que, vista do alto a região, parece um tapete infinito de oliveiras perfeitamente alinhadas. Depois de conhecer cada etapa dessa jornada da árvore ao lagar, da centrífuga ao tanque do envase, ao transporte global, fica impossível olhar para uma garrafa de azeite da mesma forma. Dentro dela existe uma combinação de natureza, tradição, engenharia e ciência que atravessou séculos e moldou culturas inteiras. Da próxima vez que você pegar uma garrafa de azeite no mercado, talvez pare por alguns segundos. Talvez observe a embalagem, a origem, a data de colheita. Porque agora você sabe que aquele líquido não é apenas um ingrediente. Ele é o resultado de decisões precisas, riscos invisíveis e um processo que começa muito antes de chegar à sua mesa. Se você chegou até aqui é porque gosta de entender o que existe por trás dos produtos que consome. Então aproveita para se inscrever no Fábricas e Fatos. Toda semana trazemos novos mergulhos profundos nos bastidores da indústria, revelando processos e histórias que quase ninguém vê. E antes de sair, me conta uma coisa: de qual cidade e estado você está assistindo? Quero saber até onde esse conhecimento está chegando. Um grande abraço e até o próximo episódio.